Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje falaremos sobre o cânon do Novo Testamento. Os primeiros documentos a serem reunidos foram as cartas de Paulo. Marcião, ele foi considerado um herege, nos informa que antes de sua época, cerca de 140 depois de Cristo, já havia uma coleção fixa das 10 cartas principais de Paulo. Por volta do ano 200 depois de Cristo, havia coleções que também incluíam Primeira e Segunda Timóteo e também Tito. Os autores cristãos desse período o citavam frequentemente como tendo a autoridade das Escrituras. Embora houvesse dúvidas frequentemente sobre a autoria da carta aos Hebreus, já em 200 depois de Cristo, cristãos egípcios a incluíam em sua coleção das cartas de Paulo, mas a carta aos Hebreus só teve maior aceitação na Igreja Ocidental a partir do quarto século. Os Evangelhos. À medida que os cristãos se familiarizaram com mais de um evangelho, perceberam que cada um trazia uma perspectiva diferente da história de Jesus. Como acreditavam firmemente que havia uma única mensagem evangélica coerente, isto passou a ser um problema, mas as vantagens de afirmar as contribuições distintas dos 4 evangelhos acabaram prevalecendo. Por volta do ano 150 depois de Cristo, Justino Mártir já descrevia como os cristãos reunidos para adoração liam as memórias dos apóstolos, que são chamadas evangelhos. O Evangelho de João demorou mais para ser aceito, em comparação do que os outros 3, talvez porque era usado pelos gnósticos para promover a sua versão da fé cristã, ou então, talvez, apenas porque era tão diferente dos outros que eles preferiam deixar ele de fora. Mas antes do ano 200, Irineu argumentava que era tão natural haver 4 evangelhos quanto há 4 ventos e 4 cantos da terra. Outros documentos semelhantes a evangelhos como o Evangelho de Pedro e o Evangelho dos Egípcios continuaram a ser usados nas igrejas orientais. Mas com o passar do tempo caíram em desuso porque expressavam doutrinas que tinham mais em comum com a heresia gnóstica do que com a tradição recebida pela igreja. As cartas universais, de Tiago até a carta de Judas. Elas formaram a última coleção a ser reunida, pelo fato de não haver reconhecimento claro de sua autoria apostólica. Todas elas, exceto Primeira Carta a Pedro e Primeira Carta a João, foram pouco usadas antes do quarto século. Um pouco depois, lá no ano de 300 depois de Cristo, Eusébio fez referência a uma coleção de 7 cartas universais, ou então 7 cartas católicas. Provavelmente a coleção surgiu do desejo de ser um testemunho comum dos apóstolos tidos como colunas, ao lado das cartas de Paulo. Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Eles ficaram de fora destas 3 coleções. Embora do mesmo autor do Evangelho de Lucas, Atos foi separado dele em data bem antiga e não é citado por autores cristãos antes do tempo de Justino, mas por volta do ano 200, sua importância foi reconhecida como evidência de que Paulo e os outros apóstolos pregavam o mesmo evangelho. Ao contrário dos esforços de Marcião e também de outros hereges de reivindicar Paulo para si e rejeitar os outros apóstolos. O livro de Apocalipse foi aceito mais rapidamente no Ocidente do que lá no Oriente, mas até no Ocidente esteve sob suspeita por causa do seu uso pelos montanistas, com seu entusiasmo excessivo por especulações quanto ao fim do mundo. No quarto século, seu status como escritura foi reconhecido no Oriente, com a compreensão de que o milênio de Apocalipse 20 não devia ser interpretado literalmente. Após 3 séculos de uso, as igrejas começaram a confirmar
formalmente quais livros mereciam autoridade para determinar suas vidas e seus ensinamentos. Listas de livros autorizados foram feitas em várias partes do mundo cristão. Entre elas, particularmente interessante, é a classificação dos documentos em 3 grupos feito por Eusébio. Na Carta de Páscoa de 367 d.C., Atanásio apresentou pela primeira vez uma lista de livros autorizados idêntica ao Novo Testamento que conhecemos hoje, e esta foi amplamente aprovada no Oriente. A mesma conclusão foi endossada no Ocidente por uma declaração papal em 405 e no norte da África, nos sínodos de Hipona e de Cartago. A extensão do cânon, no entanto, jamais foi formalmente definida por um concílio ecumênico da Igreja inteira. Assim, ainda hoje, embora as igrejas ortodoxas, católicas romana e protestante compartilharem o mesmo cânon do Novo Testamento, a Igreja Etíope tem um cânon de 38 livros. E esta é a história da Igreja na formação do cânon do Novo Testamento. Por hoje é só. Até mais!